paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui novamente para mais uma das nossas aulas do curso Teológico Antioquia. Já estamos na fase final das Cartas Paulinas, parte 1, né? Depois nós teremos as Cartas Paulinas, parte 2 do nosso curso. Já falamos sobre a vida do apóstolo Paulo, já falamos sobre algumas cartas, a carta aos Romanos, a carta aos Coríntios, a primeira e a segunda carta. Nós falamos também sobre a carta aos Gálatas, carta aos Efésios, e desta feita nós vamos falar sobre a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes em Filipos. Dentro das considerações iniciais, para falarmos um pouco desta carta, Filipenses, a carta à igreja de Filipos, ela é considerada a carta da alegria, onde nós vamos observar muitas vezes Paulo falando alegrai-vos, falando em alegria, falando em exultação. É uma carta que nós sentimos o apóstolo Paulo mais um estilo mais espontâneo, um estilo mais pessoal e informal. Esta carta é a mais bela carta de Paulo a uma das igrejas, a igreja de Filipos. Falar um pouco sobre esta igreja, né? Paulo plantou a igreja de Filipos na segunda viagem missionária, por volta do ano de 51 depois de Cristo. Esta cidade ficava na cidade de Filipo, né? Esta cidade, ela tem uma história interessante. Ela era chamada de Crenídeas, né? Até por volta do ano 356 a.C., quando ela foi conquistada por Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, e ele, depois de conquistar essa cidade, ele dá o nome desta cidade de Filipos, né, em homenagem ao seu pai, o rei Filipe II, rei da Macedônia, né, e Filipos recebe então o nome do pai de Alexandre o Grande. Era uma cidade muito importante dentro do contexto histórico, né, e do contexto comercial. Era uma cidade que tinha uma grande importância comercial. Ela ficava localizada próximo a uma mina de ouro do Monte Pangeus, né? Uma cidade muito importante. E ali que Paulo vai viajar, vai passar por ali na segunda viagem missionária. Esta igreja de Filipos, essa cidade de Filipos, ela fica dentro do território da Macedônia. Lembra que Paulo, logo após a sua conversão, ele tem um sonho, ele tem uma visão de um jovem, por outro lado, que estava na Macedônia, e ele dizia: vem, passa a Macedônia. E Paulo, ele vai cumprir esse chamado na sua segunda viagem missionária. Ele vai primeiramente passar por Filipos. Filipos é o primeiro local da Europa onde Paulo vai plantar uma igreja. Esse texto está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, do verso 12 em diante. Vai falar como é que Paulo chegou a esta cidade, né? A cidade de Filipos, que ficava na Macedônia, a primeira cidade da Europa onde Paulo vai pregar o evangelho, e ali ele vai estabelecer uma igreja. Essa cidade, a cidade de Filipos, né? Ela era assentada num ponto bastante estratégico. Havia a Via Ignácia, que era uma via muito importante ali, onde havia uma entrada e saída de comerciantes, né? Era a comunicação entre os dois continentes, né? O continente asiático e o continente africano, digamos assim, né? Ou melhor, do continente europeu, né? Era onde fazia comunicação.
E no ano 42 depois de Cristo, antes de Cristo, o imperador Otaviano anexou Filipos ao Império Romano, depois das conquistas, né? E ali se estabeleceu esta cidade de Filipos, próximo a uma mina de ouro do Monte Plangeu, né? Então, como nós estávamos falando, a chegada de Paulo a Filipos está ali em Atos dos Apóstolos. Lucas escreve sobre a presença de Paulo ali nesta cidade. O texto vai dizer, e dali, né, onde ele estava, né, em Neápolis, ele passa até Filipos, que é a principal cidade da Macedônia, uma colônia. Permanecemos por vários dias nesta cidade. É interessante falar também que Filipos era o berço, era uma cidade militar, era um lugar, um berço onde muitos militares, depois de se aposentarem, eles iam para Filipos, né, passar ali a sua aposentadoria, os seus tempos finais ali. Então era um berço militar, digamos assim. Acontece 3 fatos muito interessantes em Filipos, né? O primeiro, quando Paulo está ali, a partir da segunda viagem missionária, quando Paulo chega até Filipos, né? A conversão de uma certa mulher chamada Lídia, né? É uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que adorava a Deus, ouvia a pregação de Paulo, e o Senhor abriu o coração para que estivesse atenta às coisas que Paulo falava. E aí ela foi batizada ali, ela pede que Paulo fique na casa dela, né, para pregar para as outras pessoas da sua família, né? Um texto muito interessante. Outra conversão, ou melhor, outro ato do apóstolo Paulo na cidade de Filipos, foi quando ele expulsa um demônio que estava sobre uma menina, né? Uma jovem possuída por um espírito de adivinhação que dava lucro aos seus senhores, né? Ela fazia adivinhação e alguém lucrava com isso. E aí Paulo expulsa aquele demônio, e é claro que aqueles homens perderam o seu lucro, né? Pela questão de que aquela menina não adivinhava mais. Aí Paulo vai à prisão, né? Ele e Silas são presos, né? Devido a uma revolta daqueles homens que aquela menina dava lucro, né? E eles ficam presos. É conhecido esse texto, né? Que diz que à meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros presos escutavam, e repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão. Um texto bastante conhecido, o carcereiro tenta se matar, mas aí Paulo vai dizer, olha, não faça mal, né? Porque dos teus presos todos nós estamos aqui. Então são 3 atos da vida de Paulo que acontecem nesta igreja, nesta cidade, ou melhor, na cidade de Filipos. Depois Paulo, ele deixa uma igreja plantada ali, e ele segue as suas viagens missionárias, e por volta do ano 61, 62, Paulo vai escrever uma carta a esta igreja. 61, 62 é o ano que Paulo, do ano 61 a 63, é o ano que Paulo está preso em Roma, numa casa alugada, uma prisão domiciliar, digamos assim, né? Ele está preso ali, ele pode receber pessoas, e ao seu encontro, vindo da cidade de Filipo, né? Já aqui no texto de Filipenses, Epafrodito, ele vem até a prisão e traz uma doação da igreja de Filipe, dos filipenses, traz uma doação. Era uma igreja que tinha um coração muito voluntarioso para ajuda financeira, né? Para investir na obra. Então Filipenses era uma igreja bastante que contribuía bastante, principalmente no ministério do apóstolo Paulo.
E Epafrodito ele vem trazer esta oferta e Paulo fica muito feliz, né? Lembrando que essa igreja ela já tinha contribuído para a obra na Judéia, quando os crentes de Jerusalém estavam passando por grande dificuldade. Também nós vamos encontrar em algum momento esta igreja de Filipenses contribuindo com a igreja em Corinto. Então era uma igreja que tinha um espírito muito voluntarioso. E era uma cidade, a Macedônia, ela passava por grandes dificuldades financeiras, né? E Paulo, tanto que Paulo, quando escreve a sua segunda carta, ou melhor, a primeira carta aos Coríntios, a primeira ou a segunda carta aos Coríntios, ele vai citar que a igreja da Macedônia, as igrejas da Macedônia, que tinham poucos recursos, mas tinham muita alegria em ofertar. Então Paulo vai fazer também e vai passar também esta informação. Então essas são as considerações iniciais sobre a igreja de Filipe. Então o que nós devemos, a igreja de Filipenses, né, de Filipos, o que nós precisamos saber aqui neste início é que, né, essa história Filipenses, né, dava o nome Filipenses, era em homenagem a Filipe II, rei da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Lucas descreve a cidade de Filipos como a primeira cidade da Europa a receber a Paulo, né, onde ele vai pregar. Esta carta foi escrita por volta do ano 61 a 63 depois de Cristo. É uma das cartas da prisão. Lembram que são 4 as cartas da prisão: carta a Filipenses, carta aos Efésios, aos Colossenses e a Filemon. São as 4 cartas que Paulo escreve nesta primeira prisão que ele está em Roma, no ano 61 até o ano 63. Ele está preso numa casa alugada ali em Roma, não é um momento ainda da sua decapitação, ele vai sair dessa cadeia depois, e no ano 67 ele volta para a cadeia, já no imperador Nero, e ele vai ser decapitado por Nero, e aí vai escrever outras cartas ali, mas no momento oportuno nós passaremos essa informação. Continuando aqui, dentro do texto, né? Era uma colônia romana, a cidade de Filipenses, né? Tanto a língua usada como dinheiro em circulação, a cunhagem das moedas e a lei vigente, tudo se fazia em latim. Era uma província romana, né? Então tudo que acontecia ali era do Império Romano, né? Então a igreja de Filipos, né? A fundação dela está em Atos 16, né, quando Paulo esteve ali. Eu falei agora sobre quando ele vem de Neópolis e vai para Filipos, né? Paulo estava acompanhado ali na cidade de Filipos por Silas, nós citamos ali, né, que os dois foram presos, também Timóteo e Lucas, né, que escreveu esta carta. Não havia nenhuma sinagoga na cidade de Filipos, então Paulo lembra que ele tinha sempre esse hábito de, quando chegava na cidade, aconteceu isso em Corinto, aconteceu isso em Éfeso, ele começa pregando na sinagoga, e aí depois ele segue seu ministério. Aqui não, na cidade de Filipos, ele não encontra nenhuma sinagoga que ele pudesse pregar, então ele buscou a companhia de um pequeno grupo que se reunia às margens do Gângite, fora da cidade, e ali ele inicia o seu ministério para plantar esta igreja, né? Então essas são as considerações iniciais aqui sobre o início deste livro, né? Sobre a introdução deste livro, desta carta. Já dentro da carta, ela é dividida em 4 partes, né? Esta carta, ela, dentro da mensagem, o propósito que Paulo tem desta carta, ele começa falando da sua prisão, né? Da sua prisão. E é muito interessante que Paulo começa a falar que ele está preso em Roma, e ele escreve ali
para os filipenses, e ele disse assim que a prisão dele é algo muito positivo, porque a partir do momento que ele foi preso, muitas pessoas, muitos crentes começaram a perder o medo da prisão e começaram a pregar, porque eles estavam, pelo que nós passa a entender o texto, que eles estavam reclusos ali na cidade, não pregando, com medo de serem presos. E aí quando Paulo vai preso, Paulo ele fala isso, ele diz, olha, por um lado até é positivo eu estar preso, porque eu estou encorajando os outros a saírem e pregarem o evangelho. Paulo ele tem uma dúvida, ele não sabe ao certo, né, se ali vai ser o final, ele não sabe o que vai acontecer com ele nesta prisão, e ele fala, olha, se eu morrer, vai ser um ganho para mim, né, porque aí eu vou para a glória, eu vou deixar esse ministério, deixar essa terra e vou para os céus, vai ser bom para mim. Agora, se eu ficar aqui, vai ser bom para a igreja, porque eu vou continuar edificando a igreja, continuar pregando para as igrejas, continuar plantando igrejas. Então, Paulo tinha uma grande dúvida e aí essa igreja, a igreja de Filipos estava muito preocupada com eles. Tanto que manda o Epafrodito, né? Manda o Epafrodito lá para levar uma oferta a Paulo e para saber notícias dele também. O texto aqui vai contar que Epafrodito ele adoece ali depois de chegar até a cidade, mas Paulo os acalma, e eles também estão preocupados com essa questão da doença do Epafrodito. Mas Paulo diz, olha, ele teve quase morto, mas agora ele está bem e já está voltando, está ansioso para voltar para a sua cidade. Dentro do questionário aqui na página 153, 8.1, Lucas descreve Filipos como a primeira cidade dessa região da Macedônia. É verdade, né? É verdadeiro. 8.2, Filipos gozava de uma posição privilegiada, fato reconhecido por Filipe da Macedônia, o pai de Alexandre o Grande, né? E pelo imperador romano Augusto. Depois ali ele é o Otaviano, esse Augusto. Augusto é um título, não é um nome, né? O título do imperador era Augusto, né? Por conseguinte, acreditamos que por direção do Espírito de Deus, Paulo chegou ali. Verdade, né? Verdadeira essa questão. 8.3, a história da fundação da igreja de Filipos é bem conhecida por todos nós. Paulo e seus companheiros Barnabé e João Marcos a fundaram. Meus irmãos, Barnabé e João Marcos são os participantes da primeira viagem missionária de Paulo. Na segunda eles não estão mais juntos. Lembra que teve uma discussão, né? Porque João Marcos deixa Paulo lá na Pisídia, né? Ele vai embora e aí Barnabé, que é aparentado de João Marcos, né? Tenta trazer de novo João Marcos, mas aí Paulo não aceita e há uma contenda, uma divergência entre os dois, e aí cada um segue o seu caminho. Barnabé e João Marcos para um lado, Paulo e Lucas para o outro, né? E Paulo e Lucas que vão continuar a segunda viagem missionária. Então essa questão é falsa. Os crentes de Filipe estavam despreocupados com Paulo. É falso, eles estavam muito preocupados com Paulo. Nas vizinhanças da cidade de Filipe encontrava-se a famosa mina de cobre e pedras preciosas. Essa questão aqui, a 8.5, é falsa, meus irmãos. Porque o que existia ali era minas de ouro e prata, né? Não era de cobre nem de pedras preciosas. Do capítulo 1, verso 12 até o 26, vai falar as circunstâncias da prisão de Paulo. E eu já falei alguma coisa aqui, né? 1.12, ele vai falar quase todos os versículos, né? E aí ele vai falar aqui, ó, o fato do apóstolo gentios estar em cadeia poderia ser muito bem considerado um golpe contra o avanço do evangelho, mas não foi, porque encorajou outros discípulos, outros pregadores a pregar e perderam o medo de serem presos, né? Paulo era um prisioneiro bastante conhecido e isso acabou fazendo, porque havia uma escolta ali, né? A cada 4 horas a guarda pretoriana trocava a quem estava cuidando de Paulo, e então um grande fluxo de pessoas.
Não consta ali que Paulo pregou para esses soldados pretorianos, mas provavelmente eles falavam, ouviam Paulo pregando, ouviam falar e trocavam. E aí, cada 4 horas, um ia disseminando a história de que Paulo estava preso ali em Roma. Além dos soldados, haviam outras pessoas que estavam interessadas em Paulo. De modo especial, os oficiais encarregados de preparar o processo de exposição perante o imperador. Então havia um grande núcleo em volta da prisão do apóstolo Paulo ali em Roma. Continuando ali, não foi 1.14, né? Já o versículo aqui. Não foi só isso. Esses fatos reanimaram os cristãos romanos, né? Quando Paulo chegou em Roma como prisioneiro por causa do evangelho, talvez algum deles perguntasse se haveria segurança para os que professassem a mesma fé de Paulo, visto que Paulo está preso. Mas eles se animaram, né? Agiu de forma contrária. Eles se animaram com o fato de Paulo estarem preso por amor ao evangelho e começaram a pregar também. 1.15 aqui, não é questionário, mas dentro do texto, né? Dentro do versículo, alguns de fato até pregam Cristo por inveja e contenda, e outros também de boa vontade. Paulo está falando aqui que havia muitos pregadores ali, e os motivos da pregação eram diversos, mas por fim Paulo fala, mas isso é bom, né? Não importa como é que eles estão pregando, qual é a intenção dos seus corações. A intenção é que eles preguem o evangelho, aí a intenção depois Deus vai resolver com eles. Nem todos os crentes romanos, né, que estavam pregando o evangelho tão ativamente possuem o mesmo espírito de comunhão com Paulo. Uma das coisas que Paulo enfrenta ali na igreja de Filipos é uma disputa que tinha ali. Havia uma desunião nesta igreja, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, de duas mulheres bastante influentes dentro da igreja que estavam em desavenças, né? E isso acabava gerando um problema naquela igreja, né? O mesmo problema que acontecia na igreja de Corinto, lá quando eles começaram a discutir quem era de quem ali. Na igreja de Filipe também teve essa questão da divisão na igreja. Continuando então aqui, meus irmãos, 1.20 aqui, no versículo 20, capítulo 1, verso 20, continua falando a explicação de Paulo sobre esse período que ele está preso em Roma. Então ele fala da sua situação, embora ele está preso, mas ele era liberto, porque a palavra não estava presa, né? E ele chega a falar ali no capítulo 21, né? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, né? Mas ele apresenta a situação que se ele morresse, seria bom para ele, porque ele já terminaria os sofrimentos na terra. Mas se ele continuasse vivo, seria bom para a igreja, porque ele continuaria o ministério, né? A ideia de que a sua sobrevivência contribuía para o benefício de seus companheiros cristãos e sua confiança em Deus faria qualquer coisa que fosse necessário para o crescimento deles na graça. Então Paulo já estava um pouco cansado ali de tudo que passou ali, né? De todas as batalhas do evangelho, mas ele entende que para ele seria bom morrer, mas para a igreja que ele ficasse vivo ainda há um tempo. Os crentes filipenses já exultavam pelo fato de terem um amigo na pessoa de um servo de Cristo do gabarito de Paulo. Isso é bastante interessante, que Paulo ele ficou muito próximo desta igreja, né, dessa igreja de Filipe. Ele era um amigo desta igreja. Por isso que é uma carta tão suave, uma carta bem diferente de algumas outras, por exemplo, da carta de 1 Coríntios, quando Paulo apresenta vários problemas ali. A igreja de Filipos, ela não tem tantos problemas, tem alguns, ali nós falamos sobre a divisão, né? E vamos falar outras questões, mas não há grandes problemas, tá? Fosse Paulo libertado, ali no verso 26, tendo a oportunidade de rever os filipenses, haveria motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença para conosco. Então ele fala ali que caso ele seja solto da prisão, ele vai até visitar as igrejas da Macedônia. Dentro do nosso questionário ali, 8.6, é fato que tem conhecido que Paulo escreveu 4 de suas epístolas quando estava em Roma, preso em Roma, letra C.
Lucas descreve Filipe como a primeira cidade da região da Macedônia, letra A. E 8.8. O fato do apóstolo gentios estar em cadeias poderia muito bem ser considerado um benefício ou crescimento do evangelho, que nada influenciaria o evangelho, um golpe contra o avanço do evangelho. É a letra C, né? Poderia muito bem ser considerado um golpe contra o avanço do evangelho, mas na verdade não foi, né? Foi até um avanço ali. De acordo com Lucas, os líderes da comunidade judaica em Roma decidiram que defenderiam a causa de Paulo, que seria melhor não se relacionar com Paulo. Letra B. Eles preferiram deixar assim esta questão. Tá? Continuando aqui, então, nas exortações, do capítulo 1, verso 27 em diante, né, é um momento em que tem uma exortação de Paulo, né? O desejo ansioso de Paulo em relação aos filipenses era que eles, bem como os demais convertidos, portassem dignamente conforme o evangelho de Cristo. E nesse momento aqui, né, ele começa com um hino, né? Começa cantando um louvor aqui, uma passagem bastante conhecida, né, do capítulo 2, do verso 5 em diante, né? Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas nos céus, das coisas da terra e coisas debaixo da terra. Aqui Paulo começa falando sobre a questão da unidade na igreja, né? Então ele tinha aquela situação ali de uma discussão, de uma briga entre duas mulheres, né? Que eram muito influentes dentro daquela igreja. Aqui nós temos o nome delas, né? Já acho aqui, e aí já passo para os irmãos, Evódia e Sintique. Mas não era algo tão pesado, meus irmãos, porque Paulo, ele não usa essa questão já no início da carta. Ele vai falar nessa questão lá no final da carta, já quando já está nos agradecimentos ali, quando ele vai falar, olha, orientem Evódia e Sintique a terem humildade, a reverem essa discussão, né, para que não haja um malefício à igreja. Então, para que haja o benefício da igreja, bom que seria que elas voltassem a se dar bem, né? Voltando aqui às circunstâncias da prisão de Paulo aqui, ou melhor, né, as exortações, na verdade, né? O capítulo 1, 27 é o desejo ansioso de Paulo em relação aos filipenses, era que eles, bem como seus demais convertidos, postassem dignamente conforme o evangelho. E aí vai abrir espaço para essas discussões, né? Uma vida vivida dignamente conforme o evangelho de Cristo estaria em perfeita harmonia. Paulo está falando, olha, se nós vamos viver dignamente, nós precisamos de harmonia, visto que os crentes partilham da vida comum em Cristo. Então Paulo está falando da questão da unidade. Paulo gostaria muito de aproveitar uma oportunidade de fazer-lhes uma visita e vê-los em ação, e de participar tal ação também, né? Paulo está falando do desejo dele ir até Filipos, e está falando da questão da unidade. No capítulo 2, verso 18, Paulo havia dito antes que esperava ser liberto, né? E assim aumentar-lhes o progresso e gozo na fé. Contudo, os filipenses devem regozijar-se da mesma forma se as coisas saíssem de modo diferente. Paulo vai dizer assim, se eu sair da prisão, fiquem felizes. Agora, se eu não sair da prisão e aqui terminar a minha vida ministerial e a minha vida também, né? Sejam felizes, alegrai-vos, tudo se alegrai-vos. É a carta da alegria, né? 8.10. O desejo animoso de Paulo em relação aos filipenses era de que eles se portassem dignamente no evangelho de Cristo. Verdade, verdadeiro, né?
8.11. Uma vida vivida dignamente conforme o Evangelho de Cristo estaria em perfeita harmonia. Verdade também. 8.12. Paulo não tinha nenhum interesse em ver os crentes de Filipe em ação. Na verdade, ele tinha. É falso, né? Paulo gostaria muito de ter a oportunidade de visitá-los e vê-los em ação. Ver como é que estava a pregação do Evangelho ali na cidade de Filipos, né? 8.13. Seja qual fosse o resultado do julgamento de Paulo, não traria honra ao nome de Cristo. Bem diferente disso, né? Tudo que acontecesse com Paulo ali, ele estaria feliz e honraria o nome do Senhor. Se ele fosse morto, glória a Deus. Se ele continuasse vivo, glória a Deus. Recomendação e planos para os companheiros de Paulo. Está no capítulo 2, do 19 até o 30, né? A incerteza do julgamento de Paulo é afirmada no capítulo 2 e o verso 17, que diz assim o texto: porque todos buscam, ou melhor, 2,27, e de fato esteve doente, ele está falando do Epafrodito, né? Esteve doente e quase morte, mas Deus teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, né? Paulo está falando aqui do fato ali do Epafrodito, né? Quando ele esteve doente, Paulo diz, olha, Deus teve misericórdia dele o curando e teve misericórdia de mim também, que não tive que passar por essa tristeza de ver aquele querido amigo indo embora, né? Descansando no Senhor, mas que ainda era útil na obra ali. Paulo esteve disposto a derramar o seu sangue como libação sobre o sacrifício, o holocausto da igreja de Filipos, consagrada e cheia de fé, né? Esta passagem apresenta a ideia do sacerdócio universal dos crentes sobre a nova aliança, né? Aqui Paulo também faz uma recomendação contra a questão da legalidade, né? Aquela questão que sempre assombrou o ministério de Paulo ali, quando os judaizantes sempre tentando fazer com que as pessoas que aceitavam a Cristo, aceitavam o cristianismo, elas viessem para uma cultura judaica, partindo da circuncisão, dos outros atos judaicos. Mas Paulo sempre deixou muito claro isso, que o cristianismo não tinha nada a ver com a nação judaica, embora tenha começado ali, sejam os filhos por eleição, né? Paulo está falando que não tem nada a ver com a cultura judaica, não precisa circuncidar, não precisa, né, guardar o sábado, o sabato. Então, várias coisas que a cultura judaica fazia, que entendia que o cristianismo precisava seguir, mas Paulo ressarça essa questão, né? Paulo planeja enviar Timóteo, né, para a cidade de Filipos, a quem ele elogia pelo seu serviço abnegado. Então, nessa parte aqui, Paulo está cuidando contra os judeus legalistas, então levanta essa hipótese aqui. A incerteza do julgamento de Paulo é afirmada em Filipenses capítulo 2 e o verso 17, foi o texto que nós lemos. Paulo planeja enviar-lhes Timóteo, letra A. Adoecera enfrentando risco de vida, provavelmente por causa dos perigos da jornada que empreendeu até Roma. Epafrodito, né, letra D. Continuando aqui, então, na última parte, né, advertência contra o erro. A parte está em Filipenses do 3 em diante, né, do 3:1 até o 21. E ele vai alertar sobre esta questão aí, né, da circuncisão também. É por meio de contraste com aqueles contra quem Paulo lança tais advertências que o apóstolo estabelece seus próprios propósitos e modo de viver. No 3.2 ali, então quem são esses maus obreiros? O que diz o texto? Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros e cuidado com a mutilação. Essa mutilação, ele está se referindo à circuncisão. Esses falsos obreiros são aqueles judaizantes, né, que tentam levar o cristianismo para dentro da cultura judaica, né? Paulo adverte seus leitores para que sejam alertas, né? Embora Paulo, e ele fala com propriedade, porque ele foi circuncidado ao 8º dia, né? Ele era filho de judeus
hebreu dos hebreus, tanto que ele vai citar essa expressão, né? Mas ele entendia muito bem essa questão de que o evangelho, a salvação não era só para judeus, né? Era para gentios, tanto que ele vai pregar para gentios. No 3.2 que ele vai dizer que pois a circuncisão somos nós. Eis outro exemplo da circuncisão como substantivo coletivo. A verdadeira circuncisão, a circuncisão não feita por mãos, a circuncisão de Cristo, né? Quando esta marca da salvação, ela não está mais externamente, ela está selada através do selo do Espírito Santo. 3.7, capítulo 13, o verso 7, vai continuar, né, aqui falando, ó. Mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, reputei-a como perda por Cristo. Aqui Paulo está falando do período da sua conversão. Ele fala ali, começa no capítulo 5, no verso 5, dizendo que ele foi circuncidado ao 8º dia, que ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, né, hebreu dos hebreus, tocante à lei, um fariseu. Ele vai se justificando aqui, e que segundo o zelo da lei, ele era fiel à lei. Só que ele não tinha encontrado Cristo ainda, depois que encontrou, né? E ele vai dizer aqui que as coisas que para mim eram consideradas como ganho, toda aquela lei que ele defendia, todo aquele turbilhão de leis, de mandamentos, estatutos que ele defendia, que isso foi esquecido de certa forma. Não todos, claro, mas foi revisto de outra forma. Não através da lei, mas através da graça. 3.8, capítulo 3, verso 8, na verdade não apenas a herança e as realizações pessoais de Paulo, mas todas as coisas desse mundo foram realiadas com Cristo. Tão grande é a excelência do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, que mediante a comparação, todas essas coisas se tornaram não meramente sem valor, mas prejudiciais com valor negativo. Ele está falando da lei, né? A lei que não teve poder para salvar. A lei era somente um regimento, né? Quem salva é a graça, através do Senhor Jesus Cristo. 3.9, ganhar a Cristo significa ser achado nele, usufruir a fé e a união com ele, né? Paulo novamente toca nesse assunto tão importante no ministério de Paulo, que era a questão da unidade, né? E aí ele vai dizer, por causa de Cristo eu sofri, encontramos-me incorporado nele. Ele fala da questão do sofrimento, que faz parte do cristianismo também, daqueles que se importam, de querem fazer a vontade de Deus. 3.10, ele fala do conhecimento, né? Desejo conhecê-lo. Mais uma vez, Paulo declara qual a sua ambição. Ele havia vivido com o conhecimento de Cristo por muitos anos, mas veio a encontrar Cristo em sua plenitude no caminho para Damasco. Ele fala que ele conhecia um Cristo de uma forma, mas no caminho de Damasco ele foi apresentado a esse Salvador de uma forma diferente. Capítulo 3, o 10, o 11, experimentar aqui, o que diz o texto aqui? Vamos dar uma olhada. Irmãos, não julgo quem o haja alcançado, mas uma coisa faço, e que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio sobre a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está falando aqui da graça, né? Ele deixa a lei para trás, tudo aquilo que ele viveu, e agora ele está na graça. Capítulo 3, verso 15, a grande maioria dos estudiosos crê que a referência atinge as pessoas que afirmam haver alcançado a perfeição, em um sentido que Paulo rejeitou para si mesmo. O que diz o texto aqui, dia 3,15? Por isso, todos quantos já somos perfeitos, tenhamos este mesmo sentimento. E se sentis alguma coisa de outra maneira, Deus deve revelar ainda a nós. Falar da perfeição aqui, né? Que Paulo frisa nessa questão aqui da salvação. 3,16, andemos segundo o que já alcançamos, constitui a linha mestre do viver cristão que Paulo, de modo habitual, recomendava aos seus convertidos, né? Ele sempre falava da questão do viver dignamente. O digno é como devo me portar diante de uma salvação
que foi me dada pela graça. Qual a resposta que eu dou para essa salvação? E ele fala de dignidade. É como devo me portar, né, dentro desse contexto aqui. 3,16, andemos segundo o que já alcançamos, constitui a linha mestra de viver cristão que Paulo, de modo habitual, recomenda aos seus convertidos. Se esse é o princípio, como ele afirma noutra passagem, ou os meus caminhos em Cristo, como por toda parte do ensino de cada igreja. Então, nós terminamos por aqui a carta aos Filipenses, né? Lembrando algumas considerações gerais da carta, vamos só fazer um questionário que depois a gente vai fazer uma consideração geral aqui da carta para fixar aí. 8,17, para Paulo, circuncisão era um termo sacro, aplicado não apenas no sentido literal, mas também para a purificação e dedicação do coração. Vamos de novo. Para Paulo, né, circuncisão era um termo sacro, aplicado não apenas no sentido literal, mas também para a purificação e dedicação do coração. Essa questão aqui eu considero verdadeira. Os irmãos até podem né, questionar ou ter uma outra visão, não há problema, né? Nós podemos até dar uma olhada aqui no texto, que diz algo aqui, os que podem, no sentido corporativo. Paulo menciona... aqui não fala nada sobre, pelo menos não estou achando aqui, mas me parece ser verdadeira essa questão. Nós olhamos no gabarito depois ali para confirmar. 8,18, Paulo não menciona as palavras de Jeremias 9,24, né? E aqui no texto ele vai, vamos ver o que diz aqui, Jeremias 9,24. Muitas vezes Paulo menciona as palavras de Jeremias 9,24. O que ele diz? Aquele que se glorie, glorie no Senhor. Sim, verdadeiro, Paulo afirma várias vezes, né? Só Cristo deve ser digno da confiança de Paulo, de modo que por causa de Cristo, por amor a Cristo, todas aquelas coisas em que ele confiava perdeu o seu valor verdadeiro, né? Aqueles que já caminham segundo a luz, de que dispõe agora, mais luz se dará. Esta última declaração é expressa aqui de modo ligeiramente diferente, quando Paulo afirma que Cristo transformará o nosso corpo da humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso. É verdadeiro também. Aqui, ó. Dentro do texto, os caminhos de Paulo como regras do viver cristão, pois o crescimento espiritual desejava ver de manifestar-se aqueles que já caminham segundo a luz e que dispõem agora mais luz se dá. E essa última declaração expressa aqui de modo ligeiramente diferente, quando Paulo afirma que Cristo transformará nosso corpo da humilhação para ser conforme o corpo glorioso, verdadeiro. Então todas são verdadeiras no final aqui. Então, meus irmãos, para terminar, aqui só lembrando, né, Filipos ficava na Macedônia, né? É a primeira igreja, o primeiro local na Europa onde Paulo vai ir, né? Acontece 3 fatos interessantes ali: a conversão de Lídia, a expulsão do demônio daquela menina, né, da adivinhação, e o cárcere de Paulo e Silas, né? A carta aos Filipenses é uma das cartas da prisão, foi escrita por volta do ano 61 a 63 depois de Cristo, é conhecida como a carta da alegria, pelo jeito em que Paulo, um jeito mais leve que Paulo escreve esta carta, né? Paulo estava preso ali em Roma, quando Epafrodito vai visitá-lo, levar uma contribuição para ele. Ele fica muito feliz pelo esse coração bondoso que a igreja de Filipos tem, e ele manda uma carta por Epafrodito, né? E esta carta contém 4 problemas ali, ou melhor, situações que precisavam ser faladas. Primeiro, Paulo explica a sua prisão, né, em Roma. Depois ele vai falar sobre a unidade, vai falar sobre a questão do legalismo e vai dar uns pontos ali sobre a salvação,
sobre o fato de que nós precisamos ser imitadores de Cristo. E esta é a carta aos Filipenses. Muito obrigado, irmãos, pela atenção. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.